imóvel definitivamente não é um bom investimento. Talvez nesse caso seja uma boa você. Porque você me olhou assim, meu. Saudações, amigos! Vamos papear? Vamos bater um papo hoje sobre imóveis. Eu queria abordar dois temas com vocês a respeito de imóveis. Eu estava até batendo um papo essa semana com um amigo e me despertou esse interesse de fazer esse vídeo, bater um papo com vocês sobre a questão de imóveis. Primeiro assunto que a gente estava conversando lá e eu queria conversar com você. Você concorda em comprar um imóvel próprio ou não? Acha que imóvel eu não preciso comprar, eu só preciso alugar, é muito mais vantajoso financeiramente? Eu acho que essa decisão não cabe a todo mundo da mesma forma. Eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, se você tem todo o dinheiro em cash já pronto para comprar o imóvel totalmente sem financiamento, talvez nesse caso seja uma boa você morar de aluguel. Você tem o dinheiro lá rendendo um valor que pode te pagar um aluguel no imóvel até melhor do que você possa comprar. Você tem mobilidade, por exemplo, se sua família cresce ou decresce. Se você ganha bebê, você talvez precise mudar de imóvel. Se você tem um filho mais velho que casou e vai sair de casa, talvez você queira também mudar para um imóvel menor. Então, pode ser muito vantajoso sim você alugar um imóvel. Se você tem toda a grana para comprar o imóvel, você aplica essa grana e você vai morar aonde você quiser, com a mobilidade que você quiser. Acho interessante isso. Por outro lado, quem não tem o dinheiro total para comprar o imóvel, precisa financiar o imóvel ou parte dele, é discutível isso daí. Eu queria trazer para vocês o meu exemplo. Eu moro aqui em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, e nós, 3 anos atrás, compramos financiado nossa casa. Essa casa aqui que eu estou papeando com vocês. Essa casa que eu moro. 3 anos atrás, aqui no nosso bairro, estava um momento bem interessante, assim, o bairro estava começando a crescer. A gente mora aqui num bairro chamado Hamlin, e aqui estavam construindo boas escolas, boas áreas comerciais, e a gente andou por aqui, muita gente vindo para cá, olhando, etc, e os imóveis valorizando aqui. E naquele momento, a gente conseguiu comprar o nosso imóvel financiado, financiamos a nossa casa, e hoje, 3 anos depois, a avaliação que eu faço, que foi um dos melhores negócios que eu já fiz na minha vida, comprando esse imóvel financiado e morar nele. Por 2 motivos. Primeiro, esse imóvel valorizou nesses 3 anos mais ou menos 30%, 10% ao ano. E a gente acha que tem uma tendência de valorizar mais ainda, porque continua sendo construído aqui no nosso entorno várias coisas legais. Esse é o primeiro. E depois, o que foi muito bom também, quando eu bati um papo com meu vizinho aqui, que tem uma casa igual a minha, ele paga no imóvel dele $3.200 de aluguel. Eu pago no meu financiamento da minha casa $2.650. Olha que interessante. Eu pago na minha casa muito mais barato do que ele paga no aluguel da casa dele. Muito mais. Então, e tem uma coisa para a gente lembrar, né? Primeiro, eu pago mensalmente $2.650 no imóvel que é meu. Ele paga 3.200 no imóvel que não é dele. E o valor do aluguel sempre sobe, sempre é reajustado para cima. O valor do financiamento, à medida que você vai pagando e amortizando lá o principal, o financiamento tende a diminuir a prestação. É tanto que depois da metade do financiamento, né, o valor da prestação ela fica até irrisória. Talvez a gente possa até falar dessa forma. Então, eu acho que em certos casos, se você não tem o dinheiro inteiro para comprar seu imóvel, eu acho que é muito acertada a sua decisão de comprar um imóvel. Agora, logicamente, você tem que ver um bom lugar, um potencial de valorização que você tenha desse imóvel, né? Se ele tende a valorizar, se é uma área que tende a valorizar ou desvalorizar, porque isso aí vai ajudar muito, né, na rentabilidade da sua casa. Agora, tem uma coisa a ser pensada também. Veja só, a gente falou até agora em você comprar um imóvel para você morar. Às vezes, início de vida, né? Ou começou a trabalhar num lugar melhor, começou a ganhar uma grana melhor, um salário melhor.
já viabilizou o financiamento, né? Quando eu estou falando em compra, nesse caso, é um financiamento que você vai fazer para comprar seu imóvel, né? Agora, se eu vou investir em imóvel pensando num investimento e tem a possibilidade de eu precisar utilizar essa grana do investimento, aí é um erro fatal. Eu não posso ter um imóvel como reserva de emergência. Por quê? Por causa da liquidez. Liquidez é a rapidez com que eu consigo botar o meu dinheiro na minha mão. Então, um imóvel, às vezes, você não consegue rapidamente botar esse dinheiro na sua mão. Às vezes o processo de venda é longo, às vezes achar um comprador também demora. Então eu não posso precisar do dinheiro, porque o que é que vai acontecer? Se eu precisar vender o meu imóvel rapidamente, eu vou ter que baixar muito o preço dele para dar liquidez, para eu poder ter velocidade desse dinheiro chegar na minha mão. Então isso é uma desvantagem muito grande se eu penso em imóveis para uma reserva de emergência. Agora, eu posso pensar em imóvel para uma reserva de emergência. Lembram como? Fundos imobiliários. Conversamos sobre isso aqui e vamos conversar mais, inclusive. Não é? Um fundo imobiliário, você está sim investindo em imóveis, em aluguéis, agora com uma liquidez fantástica. 2 cliques no computador. Em segundos, você está com seu dinheiro na sua mão. Eu queria contar uma segunda história para você, agora entrando nisso. Eu, como sou engenheiro civil, trabalho em obra, então eu adoro imóveis. Eu adoro ver o imóvel nascendo, sendo construído, depois, né, quando ele está pronto. Então, nessa onda aí, compramos um imóvel pensando em investimento e a gente agora quer aproveitar uma outra oportunidade e não temos uma liquidez muito boa. No momento em que nós compramos esse imóvel, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre fundos imobiliários. E hoje, conversando com minha esposa, a gente diz, caramba, olha que interessante, né? Que aprendizado a gente teve. Se a gente tivesse investido essa grana em fundos imobiliários, nós teríamos aproveitado uma oportunidade excelente que nos apareceu há pouco. Então, a questão da liquidez ela é muito importante para isso. Não só quando eu penso em reserva de emergência, mas também em reserva de oportunidade. Temos que lembrar dessas duas reservas, tá? Reserva de emergência e reserva de oportunidade. E essas reservas precisam ser líquidas. São negócios que têm que ter boa liquidez, que possam ser feitos rapidamente, porque as oportunidades, elas não ficam lá deitadinhas, dizendo, ó, vem, tô aqui te esperando. Elas passam, né? Então a gente tem que agarrar rapidamente. Então, imóvel definitivamente não é um bom investimento para algo que você precise de liquidez. Beleza? Vamos conversar mais sobre assuntos investimento e educação financeira. Um abraço.